Era sempre no mesmo horário, 1h30 da madrugada. No começo, eu nem percebia direito. Acordava meio grogue, via a luz fraca entrando pela janela e ela sentada na cama. Achei que fosse insônia. Todo mundo passa por isso em algum momento, mas o problema nunca foi ela acordar. Foi o jeito. A Roberta não acordava como alguém normal. Não era aquele movimento lento, aquele suspiro pesado de quem saiu de um sonho. Era imediato. Como se alguém tivesse chamado o nome dela, bem perto do ouvido. Os olhos abriam de uma vez, e ela ficava ali, parada, sem piscar, sem se mexer, sem estar realmente presente. Na primeira noite em que eu prestei atenção de verdade, senti um desconforto estranho. Amor. Minha voz saiu baixa. Você tá bem? Ela demorou mais do que deveria. E quando respondeu, já parecia outra pessoa. Você não ouviu? Aquilo me deixou inquieto. Ouvir o quê? Ela piscou algumas vezes, como se estivesse voltando. Nada, esquece. E deitou. Simples assim, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, tudo parecia normal. E isso foi o que mais me confundiu. Se ela tivesse acordado estranha também durante o dia, talvez eu levasse mais a sério. Mas não, ela estava perfeita. Riu das minhas piadas. Reclamou do trabalho. Falou sobre contas, mercado, coisas comuns. Nada fora do lugar. Nada que indicasse que durante a madrugada ela parecia outra pessoa. Mas naquela noite, 1h30 da madrugada. De novo. E foi aí que eu decidi fingir que estava dormindo. Ela acordou. Do mesmo jeito. Brusco. Controlado. Silencioso. Sentou na cama. E ficou parada. Mas dessa vez, demorou mais. Muito mais. Eu estava com os olhos fechados, mas completamente consciente. E comecei a perceber algo que não tinha notado antes. A respiração dela estava diferente, muito leve, quase inexistente. Como se estivesse prendendo o ar, ou tentando não fazer barulho. Como alguém que está ouvindo algo importante. Ou alguém. Então ela levantou, devagar, sem fazer nenhum som, e caminhou até a porta. Mas não abriu. Ficou ali, olhando para o corredor escuro, imóvel, esperando. Meu coração começou a bater mais forte. Um instinto estranho começou a crescer dentro de mim. Aquilo não era normal. Aquilo não era sono. Aquilo parecia resposta. Como se alguém estivesse ali fora. Não aguentei. Roberta. Ela não respondeu. Roberta. Nada. Dei um passo. O chão fez um leve ruído. E foi nesse momento que ela falou. Volta a dormir. Sem virar. Sem hesitar. Sem emoção. E naquela hora eu senti. Aquela não era a voz dela. Não era mais dúvida. Não era mais impressão. Tinha alguma coisa errada. E eu não sabia o quê. Nos dias seguintes, comecei a observar tudo. Cada detalhe. Cada comportamento. Cada silêncio. E quanto mais eu prestava atenção, mais coisas estranhas apareciam. Pequenas coisas. Quase invisíveis, mas constantes. Ela começou a esquecer coisas simples. Palavras, nomes, histórias que eu tinha contado minutos antes. Às vezes, ela me olhava como se estivesse tentando reconhecer meu rosto. O que foi? Eu perguntava. Nada, só me distraí. Mas não era distração. Era como se algo falhasse. Como se uma parte dela simplesmente apagasse. Outra coisa começou a acontecer. Ela parava no meio das frases. Literalmente. Hoje no trabalho aconteceu uma coisa muito estranha. Porque em silêncio. Ela ficava olhando para o nada. Parada. Congelada. Roberta. Você parou de falar. Parei e ria. Mas não era uma risada normal. Era automática. Sem alma. E à noite, sempre a mesma coisa. 1h30 da madrugada. Até que veio a noite em que tudo mudou. Ela acordou, sentou, ficou parada e levantou, como sempre. Mas dessa vez, saiu do quarto. Eu esperei alguns segundos. Talvez estivesse no banheiro. Talvez estivesse na cozinha. Talvez eu estivesse exagerando. Mas o silêncio da casa estava diferente. Pesado, denso. Como se algo estivesse fora do lugar. Levantei, caminhei pelo corredor. Devagar, tentando não fazer barulho.
E então ouvi um sussurro. Parei imediatamente. Meu corpo inteiro travou. Inclinei a cabeça. Escutei melhor. Era a voz dela. Mas não estava sozinha. Tinha outra voz. Baixa, arrastada, quase impossível de entender. Como se não fosse totalmente humana. Aproximei. Cada passo mais difícil que o outro. Meu coração batendo tão forte que parecia ecoar nas paredes. E então eu ouvi claramente. Ele não pode saber. Meu estômago afundou. Cheguei na porta da sala. Empurrei devagar. Acendi a luz. Nada. A sala estava vazia. Mas ela estava lá. Parada, no meio da sala, olhando diretamente para mim, sem expressão. E disse, você não devia estar acordado. E naquele momento, eu tive certeza absoluta. Eu estava vivendo com alguém que não era mais completamente ela. Na manhã seguinte, tentei racionalizar. Expliquei para mim mesmo que podia ser estresse, ansiedade, algum problema psicológico. Mas nada fazia sentido. Nada explicava aquela voz. Nada explicava a outra presença. Foi então que eu fiz algo que eu nunca faria. Peguei o celular dela. Ela estava no banho, água caindo, o som abafando qualquer movimento. Desbloqueei, minhas mãos tremendo. Abri as mensagens. Encontrei uma conversa. Sem nome, sem foto, sem histórico antigo, só mensagens recentes. Sempre no mesmo horário, 1h30 da madrugada. Meu corpo inteiro gelou. Abri. Hoje ele quase descobriu. Minha respiração falhou. Rolei. Eu sei, mas ainda não é a hora. Minha cabeça começou a girar. E então, a mensagem chegou. Na minha frente. Hoje à noite, você precisa terminar. Eu não consegui respirar. Fiquei parado, o celular na mão, o som do chuveiro ao fundo e uma sensação crescendo dentro de mim. Algo estava muito errado. Muito mais errado do que eu imaginava. E naquele momento, eu ainda não sabia que o problema não era ela, era o que eu tinha feito. E pior, o que eu não lembrava de ter feito. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado, olhando para o teto enquanto o som do chuveiro ecoava na minha cabeça, como um lembrete constante de que alguma coisa já tinha saído completamente do controle. Minha mente tentava encontrar uma explicação lógica. Traição? Alguém manipulando ela? Algum tipo de surto? Mas nenhuma dessas hipóteses encaixava, porque aquilo não parecia humano. Não completamente. Quando ela saiu do banheiro, tudo parecia normal. Cabelo molhado, toalha no ombro, o mesmo olhar de sempre. Você tá estranho, ela disse, me olhando de lado. Só tô cansado. Você anda cansado demais. A forma como ela falou aquilo me deu um arrepio. Como se estivesse observando, analisando. Eu não respondi, porque naquele momento eu já sabia. Aquilo não era mais só suspeita, era certeza. Naquela noite eu não esperei. Eu fiquei acordado, de olhos abertos, esperando. O tempo passou lento, pesado, até que 1h30 da madrugada. Ela acordou, mas dessa vez foi diferente. Ela abriu os olhos e sorriu. Meu coração disparou. Aquele sorriso não tinha motivo, não tinha emoção. Era antecipação. Ela se sentou na cama, virou lentamente a cabeça na minha direção e disse: Você não vai fingir que está dormindo hoje? O sangue sumiu do meu rosto. O quê? Eu sei que você está acordado. A voz era calma, controlada, mas não era dela. Eu sentei na cama devagar. Ei, com quem você está falando? Ela inclinou a cabeça, observando, como se estivesse me vendo pela primeira vez. Você ainda não entendeu, né? Meu coração começou a bater mais forte. Entender o quê? Ela se aproximou, devagar, cada passo pesado, como se o chão não fosse exatamente sólido para ela. Isso nunca foi sobre mim. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Então é sobre o quê? Ela parou na minha frente, muito perto. Sobre você. Silêncio. Você abriu. Meu estômago afundou. Eu não sei do que você está falando. Ela sorriu. Sabe sim. E foi aí que algo dentro de mim começou a ceder. Uma memória. Fraca. Fragmentada. A casa. Quando a gente se mudou, foi rápido demais. Barata demais. Boa demais.
Eu lembro de ter pensado que aquilo não fazia sentido, mas ignorei, porque era conveniente. A porta! Ela sussurrou. Meu corpo inteiro travou. A porta do fundo. Sempre trancada. Sempre evitada. Você abriu. A memória voltou com mais força. Uma noite. Eu sozinho. Curioso. A maçaneta fria. O rangido lento. E o escuro. Um escuro que não parecia normal. Aquilo não era um quarto. Ela disse. Minha respiração ficou pesada. Era um limite. Um frio atravessou minha espinha. E você cruzou. Minha mente começou a quebrar. Eu não vi nada. Oh, não precisava ver. Ela respondeu. O DT só precisava abrir. Silêncio. Ele estava esperando. Meu coração parou por um segundo. Quem? Ela sorriu. Mas não com felicidade. Com reconhecimento. Aquilo que você deixou entrar. Meu corpo inteiro congelou. E ele gostou de você. Minhas mãos começaram a tremer. Não, porque você é fraco. Aquelas palavras me acertaram como um golpe. Você sempre foi. Minha respiração falhou. Sempre procurando o caminho mais fácil. Minha mente começou a correr. Desesperada, tentando negar. Mas algo dentro de mim sabia que era verdade. E naquela noite, ela continuou. Quando você me encontrou, meu coração apertou. Eu já tinha visto ele. Silêncio. Eu sabia o que era. Lágrimas começaram a surgir. E eu tentei te impedir. Uma imagem veio à minha cabeça. Ela, assustada, gritando comigo. Fecha aquilo. Minha respiração ficou irregular. Mas você não ouviu. Outra memória. Minha mão empurrando a porta. Mais aberta. Mais escuro. Mais profundo. E quando você percebeu, silêncio. Já era tarde. Meu corpo inteiro tremia. O que eu fiz? Ela me olhou e pela primeira vez parecia triste. Você escolheu. Meu coração afundou. Escolhi o quê? Ela deu um passo para trás. Quem ficava? O mundo pareceu inclinar. Não. Você ficou com medo. Minha respiração falhou. Você viu o que ele podia fazer. Minhas pernas começaram a ceder. E você escolheu sobreviver. Silêncio. Mesmo que isso significasse... Ela fechou os olhos por um segundo. Me deixar. Eu caí de joelhos. Não. Você me matou. O mundo parou. E deixou ele ficar. Silêncio absoluto. Minha mente quebrou. As memórias vieram. Todas. De uma vez. O grito. O desespero. A força que não era minha. As mãos. O silêncio depois. E o vazio. Você enterrou tudo. Ela disse. Inclusive a verdade. Eu não conseguia respirar. E ele ficou. O ar parecia pesado demais. Crescendo. Meu coração batia lento. Aprendendo. Minhas mãos tremiam. Se tornando silêncio. Você. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Não. Por isso você não lembra. Ela se aproximou novamente. Porque não foi só você. Silêncio. Nunca foi. E então, pela primeira vez, eu senti, atrás de mim, algo, presença, respiração, próxima demais. Agora ele quer terminar. Ela sussurrou. Terminar o quê? Ela olhou direto nos meus olhos. O que você começou. Minha mente girava. Ele não precisa mais de mim. Silêncio. Ele aprendeu o suficiente. Meu coração afundou. E agora? Ela deu um passo para trás. Inema, ele quer você inteiro. O ar ficou pesado. Sem interferência. Silêncio. Sem lembranças. Minhas mãos começaram a suar. Sem culpa. E então, eu entendi. Aquilo não era sobre matar ela. Era sobre apagar o que restava de mim. Você precisa escolher. Ela disse. De novo, o silêncio caiu. Pesado, irreversível. E atrás de mim, eu senti, aproximando, esperando, paciente, como sempre esteve. Fechei os olhos e pela primeira vez, eu não tentei fugir, porque eu sabia, já tinha escolhido antes. E agora, não havia mais volta.
Quando abri os olhos, ela não estava mais lá. A sala estava vazia, silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu ainda sentia a presença, dentro e naquele momento. Eu entendi. Eu não estava sozinho. Eu nunca mais estaria. Na manhã seguinte, a casa parecia normal, mas eu não era mais. E às vezes, quando olho no espelho, eu vejo um atraso, um pequeno atraso, como se o reflexo demorasse um segundo a me acompanhar. E à 1h30 da madrugada, eu acordo, sem motivo, sem som, sem escolha, e caminho até o corredor. E fico parado, olhando para o escuro, esperando, porque agora, eu sei, ele ainda está aqui. E aos poucos, eu estou deixando de estar.